pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro mensal sobre o mercado de fundos imobiliários, do qual falamos também na nossa carteira recomendada. Meu nome é Adriano Marinelli, eu estou aqui com o Matheus Oliveira. Fala pessoal, tudo bom? No mês passado, abril de 2021, tivemos alguns eventos que impactaram o mercado de uma forma geral. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve não só a aprovação nos últimos meses daquele pacote fiscal de 1,9 trilhão de dólares, mas também uma melhora no cronograma de vacinação dos Estados Unidos, que fez com que grande parte dos índices globais fossem muito bem no mês passado, inclusive o S&P. E uma outra perspectiva que ajudou até um pouquinho os mercados emergentes, como por exemplo aqui o Brasil, muito por conta de um câmbio depreciado, que meio que netou esse negócio, foi por conta da questão do uso dos recursos para financiar esse pacote fiscal provenientes do aumento de tributos, impostos, por exemplo. Então, isso fez com que aquele aumento na Treasury de 10 anos que nós vimos há 2 meses, no mês passado, caiu um pouco. Então, isso fez com que, lógico, a questão do câmbio também melhorasse aqui para o Brasil, junto com uma percepção de risco, um prêmio de risco menor aqui para o Brasil também. Essa percepção de menor risco aqui para o Brasil veio já de questões mais voltadas às questões fiscais brasileiras. Então, em março a gente teve aquele imbróglio com a questão do orçamento para 2021, a gente não tinha definido exatamente o que ia acontecer com essa questão do orçamento para 2021. Já agora em abril, esse problema ele foi basicamente resolvido, houve uma saída aí para essa questão dos recursos para esse ano. Você teve concessões aí de vários lados das negociações, o Ministério da Economia teve que fazer a sua parte, o próprio Executivo, Legislativo, e se encontrou aí uma saída para esse imbróglio na questão fiscal, na questão do orçamento para 2021. Com essa melhor percepção, lógico, eu acho que a gente ainda continua tendo riscos fiscais para esse ano, mas as incertezas elas melhoraram, e dada essa melhor clareza talvez para 2021, a gente viu o CDS brasileiro, que é o prêmio de risco, caindo, o que fez com que também essa questão do câmbio voltasse para 5,4, 5,5, que em março chegou a 5,7. Então, esses foram os eventos principais para o mês de abril. E agora, nesse mês de maio, Matheus, a gente vai ter o Copom. Ele é muito importante aqui para o mercado imobiliário e até para o mercado de renda variável como um todo. No último Copom houve um aumento de 75 bases, que são 0,75% na taxa básica de juros, que é a taxa Selic, saindo de 2 para 2,75%. E agora em maio, o que se fala, dado um pouco a sinalização do próprio Copom, é de mais um aumento de 75 bases, saindo de 2,75% para 3,5%. Esse aumento, a gente já falou aqui, a gente entende que potencialmente pode trazer talvez uma menor demanda, um menor apetite dos investidores por novas emissões de fundos imobiliários, até das questões de renda variável, novas emissões de renda variável, mas a gente entende que quando a gente olha um pouquinho o juro longo, ainda hoje em 4%, você pega a NTNB 35, por exemplo, ela negociou hoje em 4%, tem se mantido estável, Então, essa precificação, como a gente precifica os fundos imobiliários, esse é um juro que tem se mantido estável e, portanto, a gente entende que a gente não vai ter estresses adicionais em relação aos preços dos fundos imobiliários. Além disso, essa questão dos juros, ela tem impactado beneficamente os fundos de recebíveis. Os fundos de recebíveis vão indo muito bem no ano. Quando a gente olha um pouquinho das emissões no mercado primário, eles foram responsáveis aí por mais de 50% do volume total captado nesse ano, em torno de 9,2 bilhões de reais. Lógico, eu acho que quando a gente fala dos fundos de recebíveis, grande parte deles são atrelados a 2 principais indexadores. A inflação, e aqui, lógico, sua grande maioria o IPCA e o IGPM, e de um outro lado,
o próprio CDI. Então, esse aumento de Selic que a gente vem acompanhando aí desde março e potencialmente agora em maio vai ter mais um aumento de 0,75%, é benéfico para os fundos de CRI, né, que são expostos ao CDI. Né? Se a gente chegar no final do ano com potencialmente 5,5%, 6%, algumas casas vem falando de Selic a 6% no final do ano, certamente esses fundos também vão se beneficiar desse aumento lá, lógico, nesse médio prazo. E é o que a gente tem feito, né? A gente fez algumas mudanças nesse sentido, exatamente para captar esse aumento de Selic nesse médio prazo e potencialmente captar esse aumento de taxa nominal desses fundos que vão acabar distribuindo proventos mais graúdos. O Matheus vai ajudar a gente aqui a falar sobre a carteira recomendada, o que aconteceu com a nossa performance no mês de abril e qual foram as nossas mudanças para o mês de maio. É isso mesmo, Daniel. Esse mês a gente, mais uma vez, tivemos uma performance positiva. A nossa carteira subiu 0,77%, enquanto o IFIX apresentou uma variação de 0,51%. A gente segue aí entregando alguns resultados interessantes, né? Aí desde o início do ano a gente, enfim, vem entregando um retorno aí de 2,31%, enquanto o IFIX apresenta queda de 0,31%. A gente tem uma carteira um pouco mais conservadora nesse momento, né, dado as incertezas que a gente ainda percebe que ainda existem no mercado. Então, nossa carteira hoje está formada por 32,5% em fundos de recebíveis, que são aqueles fundos que, enfim, garantem uma exposição à inflação e a essa alta de juros que o Daniel comentou, que tende a ocorrer aí nos próximos meses. Tá? Em termos de galpões logísticos, nós temos uma exposição de 27,5%, que é uma exposição que a gente julga interessante, dado que os 3 fundos que compõem, né, essa carteira são diversificados, com estratégias diferentes e complementares, né, que são o XPLG, o VILG e o HSLG. Além disso, nós temos uma exposição de 25% nos fundos híbridos e também de 15% em lajes corporativas, que é um setor que a gente continua gostando bastante, porém que, enfim, a gente acredita que tende a performar bem aí nos próximos meses, porém a gente vê ainda um pouco mais de receio dos investidores na entrada desse fundo. E, Daniel, queria que você comentasse um pouquinho dessa alteração que nós fizemos. Nós reduzimos a nossa exposição ao CPTS11 e adicionamos no BTCR, né? Só queria que você comentasse um pouquinho qual é o racional que a gente tem por trás, até para o pessoal entender qual que é a nossa cabeça a partir de agora. Vamos lá. Exatamente, né? A gente fez uma alteração na carteira, a gente entendeu que é uma alteração que não muda a estratégia do portfólio, dado que é uma alteração dentro do mesmo segmento, né? Então a gente está sugerindo aqui a saída do CPTS11, que é o fundo da Capitânia de recebíveis, e a entrada no BTCR11, um fundo também de recebíveis, esse do BTG Pactual, basicamente nas mesmas proporções, né? Então, saída de 7,5% da Capitânia, entrada de 7,5% no BTCR, que já tinha 7,5%, né? E, portanto, vai ficar com 15%, está com 15% de peso na nossa carteira. Essa é uma mudança muito mais tática em termos da percepção de um ganho que o CPTS teve, né? Então, desde que a gente colocou ele na nossa carteira no final do ano passado, outubro, se eu não me engano, a gente teve um ganho de mais ou menos 12% no ativo, um retorno de 12% no ativo contra 2% do IFIX e, portanto, bem acima do benchmark. Então, a gente entende que a gente gostaria de captar esse retorno, né? Colocar esse ganho no bolso e partir para um fundo que a gente entende que ainda tem upside pela frente. Dado que o Capitânia ele estava negociando aí com 7% de ágio em relação ao valor patrimonial e o BTCR11 negociando com deságio de mais ou menos 3%. Né? O Capitânia continua sendo um ótimo fundo, muito bem gerido e certamente tem um carrego muito interessante lá na casa de 11% anualizado. A gente entende que é uma mudança mais tática, visando um potencial ganho de upside lá na frente de um fundo que já não é mais uma barganha, a questão da Capitânia. Isso mesmo, Daniel. E passando agora para os números gerais da nossa carteira, nós temos 11 ativos recomendados, né, diversificados em seus setores de atuação e em suas gestoras. A nossa carteira apresenta um leve
um leve desconto em relação ao seu valor patrimonial de 3%, e também temos aí um dividendo anualizado de 6,8%, né? Cabe destacar que a gente sempre procura unir as estratégias de ganho de capital com o ganho de renda, e acreditamos que, enfim, a melhor carteira que a gente pode oferecer para vocês é exatamente essa, com diversificação de setores, bons fundos e bons locatários, que é basicamente a exposição que a gente gostaria de ter aí, tá? Que gostaria que todos tivessem aí na carteira de vocês. Exatamente. Muito bem, pessoal. Aqui a gente finaliza nosso encontro mensal. Muito obrigado por terem acompanhado. Nos falamos mês que vem. E não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal do YouTube, nas outras redes sociais e acompanhar nossa carteira recomendada no site do BTG Pactual Digital, na parte de análises, carteiras recomendadas e fundos imobiliários. Muito obrigado e até mês que vem.